Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta terça-feira. Glória a Deus que eu possa estar aqui com vocês, né? E mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, ministrar ao seu coração na autoridade do nome do Senhor Jesus. Como você sabe, aqui nós não falamos de placa de igreja, nós falamos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra que nos edifica, ensinamentos, exortações, para alimentar a tua alma, para alimentar o teu espírito, para lhe fazer crescer no conhecimento e na graça do Senhor, porque nós necessitamos do alimento. E a palavra, a Bíblia, o Evangelho que está em suas mãos, ela é a boca de Deus, é a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Nós somos servos do Senhor. E nesta noite eu quero falar um pouco exatamente sobre a santidade do Senhor, estar em santidade diante do Senhor. Neste momento, eu quero convidar você a você estar conosco, a você estar aqui, abrindo o seu coração, buscando ao Senhor, fechando os teus olhos e pedindo que a presença do Senhor esteja contigo em todo o tempo. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho, vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, glorificamos ao teu nome, exaltamos o teu nome, rendemos glórias ao seu nome. Tu és o nosso Deus, nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração e nós nos alegramos porque sabemos que Jesus está chegando. Jesus vem buscar a sua igreja e nós, a noiva, nos preparamos para que o noivo venha e nos pegue adornada, bonita, em santidade, para nos levar para a eternidade. Por isso, queridos irmãos, ainda há tempo de você pedir que esta presença possa invadir a sua vida, a sua casa, se arrependendo, buscando ao Senhor em primeiro lugar, entregando a sua vida ao Senhor. Eu sei que este vídeo vai chegar a algumas pessoas que nunca entregaram a sua vida ao Senhor de verdade, que nunca entregaram a sua vida para obedecer e andar segundo os princípios daquilo que, do nosso Senhor Jesus, aquele que nos arregimentou, aquele que nos escolheu naquela cruz do Calvário, nos dando a oportunidade para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça dele. Somos pecadores, necessitamos da graça do Senhor, necessitamos que ele seja o nosso Senhor e Salvador. E quando assim fazemos, declarando e confessando diante dos homens, o Senhor disse que ele confessaria o nosso nome diante do seu Pai que estás no céu. Por isso venha, não demore, aceite Jesus, receba ele como Senhor e Salvador, mude todos os objetivos da tua vida no sentido de não ter um Deus para adorar, ou então achar que todos os deuses, eles são iguais. Não. Só existe um Deus verdadeiro, único Deus. Os demais são deuses que serão aniquilados, que sairão da face desta terra quando o Senhor trouxer todo o julgamento, e haverá só o Senhor para guiar a sua igreja. Nisso nós cremos, a nossa fé está baseada na palavra do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo, se ainda não fez, faça nesta noite, declarando e fazendo uma oração muito simples diante do Senhor. Recebo a ti, Senhor, como meu Salvador, entrego a minha vida ao Senhor, que seja permeada através do teu Espírito Santo. Ao eu estar entregando, eu possa receber as orientações, com certeza as direções, para que eu possa caminhar buscando a santidade, me livrando do pecado, me livrando dos prazeres dessa terra e buscando aquilo que é espiritual em ti, meu Senhor Jesus Cristo. É uma oração simples, faça isso. E aí, ao entregar ao Senhor, e ao participar de uma igreja bem próxima de você, uma igreja que prega que Jesus é Filho de Deus e que prega a verdade da sua palavra, ou aqui conosco, se você é simpatizante deste canal e tem a oportunidade de se inscrever, faça, porque a palavra do Senhor chegará ao teu coração e vai te abençoar. Creia, não com frases que vão despertar em você sentimentos ou emoções.
porque a palavra do Senhor é razão, ela é poderosa, ela transforma quando você a entende e você a pratica e faz valer aquilo que você tem aprendido. Não é através de emoções, não é através de frases que vão fazer com que você entregue, totalmente em acreditar em questões de prosperidade, em questões, não, a prosperidade vem do Senhor, a cura vem do Senhor, tudo é dele, por ele, para ele, e ele então tem nas nossas vidas o controle de todas as coisas, e nós louvamos ao Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que creem e que amam ao Senhor Jesus. E se você é um desses, então você certamente será guardado. Deus estará convosco, conforme nós falamos no domingo. Ele está com você. Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aos seus filhos, aos obedientes, aqueles que têm levado a sua vida em agir conforme as Escrituras. Isso o Senhor tem de promessa, porque Ele não mudou a sua aliança conosco. Receba a bênção do Senhor nesta noite, para que você seja cheio desta palavra poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. A você que já está aqui conosco, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Você pode se expressar dando glórias a Deus, fazendo a sua mensagem aí de quanto essa palavra está chegando ao teu coração. No final, nós vamos orar pela tua família. Desde já, eu quero dizer a você, você que quer nos ajudar com a sua oferta, você que é do ministério, com o seu dízimo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, entregar a você, pela obediência, pelo conhecimento e pelas alianças que você faz com o Senhor. Ser supridor da obra de Deus é algo muito importante, porque você sabe que entregando a Deus aquilo que Ele te deu em todo o tempo, te deu a força para o trabalho, te deu 100% das suas conquistas e você devolve aquilo que é dele, é do Senhor os 10% com os seus dízimos e também as suas ofertas alçadas em aliança, em pacto que você faz com o Senhor. Nunca entregue a sua oferta simplesmente por entregar, entregue com coração grato, entregue com alegria, conforme a sua disponibilidade, conforme o Espírito Santo vai falando com você. E desde já nós consagramos e abençoamos esses valores, que você pode fazer isso através do Pix e que você pode estar vindo pessoalmente aqui ao domingo na célula, para que nós possamos juntos viver as grandes bênçãos do Senhor Jesus. Que a paz desse Cristo esteja com você nesta noite. Amém? Hoje eu quero aproveitar porque eu estou feliz por estar aqui. Semana passada eu não consegui estar nem na terça e nem na quinta com você. Vocês receberam ministrações que foram gravadas, que obviamente também Deus opera poderosamente, porque eu e você somos instrumentos de Deus ao retransmitirmos, compartilharmos esta mensagem para as pessoas que estão em nossas redes sociais, aqueles amigos que estão no seu WhatsApp. Não tenha vergonha de enviar, envie, porque a obra do Senhor é poderosa. Nós somos considerados loucos de Cristo. E o que fazemos e como fazemos é loucura para as pessoas. Você abordar pessoas na rua, você de repente orar, Deus incomodar você para orar na frente de empresas, de lojas, ou então parar numa praça, ou então parar num lugar e começar a evangelizar as pessoas, entregando folhetos, falando a palavra, levando bandas musicais, enfim, a forma de evangelizar dentro da casa do Senhor, trazendo atrativos para que jovens cheguem à casa do Senhor, para entregarem as suas vidas. Nós estamos clamando por uma geração de Samuel, uma geração que adora, que não se contaminará com as coisas dessa terra, uma geração que busque a santidade do Senhor, assim como nós, pessoas que estão à frente de igrejas, líderes, pastores, obreiros credenciados, que permanecem fiéis em sua missão, em cumprir o seu chamado, em ir até o final, ser fiel até a morte, porque você vai receber a coroa da vida eterna. Que o Senhor fale ao teu coração nesta noite, que o Senhor traga um alimento ao teu coração nesta noite, e que você receba este alimento como uma semente numa terra fértil, para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça,
Você é um ser enviado. Quando você o recebeu, o Senhor usa você, utiliza você, não apenas como instrumento, mas como servos que vão fazer a obra de Deus. Porque assim como foi tirado você das trevas e veio para a verdadeira luz, assim também é o que nós fazemos para os demais, para as outras pessoas, para aqueles que estão nas trevas, sendo os nossos parentes, sendo conhecidos ou sendo desconhecidos. O Evangelho do Senhor será pregado a toda criatura e o Senhor Jesus, aleluia, está voltando. Prepara-te logo, se arrependa, venha aos pés de Jesus. Ele virá buscar a sua igreja vitoriosa. Cada dia que se passa é um dia que nós cristãos nos alegramos, pois sabemos que haverá um tempo de dificuldade muito grande, mas você irá na primeira, você será arrebatado, a igreja do Senhor viverá a bênção com ele e nós viveremos guardados e protegidos em todas essas situações e circunstâncias que a terra há de trazer para a humanidade, até que se levante o anticristo. O falso profeta já vai se mostrar, ele vai se levantar, você sabe do que eu estou falando, e aí então as pessoas vão saber, né, que já é tarde de buscar aquele que já não está no meio de nós, o seu Espírito Santo. A igreja viva do Senhor já não estará mais na terra, e aos remanescentes que terão a oportunidade, sofrerão demasiadamente, mas a escolha é sua, e eu quero dizer a você que é bom você escolher já, porque o tempo está se esgotando para aqueles que não têm certeza, para aqueles que têm uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida com o pé na igreja, uma vida lá no mundo, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo do Senhor. Hoje nós vamos falar de santidade ao Senhor, o que nós somos, porque nós fomos feitos para a criação e adoração do Senhor e para buscarmos a santidade daquele que é santo e virá buscar a igreja de Cristo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 4, eu quero que você vá lá comigo para que nós possamos falar, desenvolver a palavra do Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Aqui no texto de 1 Coríntios, eu vou aguardar você abrir, né? Eu estou com duas Bíblias abertas aqui, cada uma tem uma versão, mas o entendimento é o igual, é a mesma coisa, para que você saiba, né, que você tenha um entendimento daquilo que é perfeito, né? 1 Coríntios capítulo 4. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo enfatizando, né, sobre ele, que considerem o ministério dele, os apóstolos, os profetas. E o apostolado, irmãos, ele traz alguns significados, né, sobre, no Novo Testamento, como enviado, mensageiro de Deus, não é? Nós não somos a sequência de Paulo, não. Nós somos homens e mulheres escolhidos em uma função, alguns líderes de igreja, alguns homens que estão à frente da obra e são enviados para abrir as portas, fundamentar. Estes, o Senhor tem chamado desses que são enviados e que lá no Novo Testamento, no hebraico, no grego, aliás, significa apóstolo, né? Como servo, que não é maior do que ninguém, que seria e deveria ser mais humilde do que todos. Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, no versículo 2. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem, nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, e o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, e então todo homem receberá de Deus
o louvor. Estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós, para que possais aprender em nós a não pensar a respeito de homem além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um contra o outro. Porque quem te faz diferente do outro? E o que tens tu que não tenhas recebido? Ora, se o recebeste, porque te glorias como se não o tivesse recebido? Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinados como reis sem nós, e quisera em Deus que reinasseis, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como quem nomeados à morte, porque somos feitos espetáculos do mundo, dos anjos e os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e temos sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. O labor, trabalhando com nossas próprias mãos, e sendo injuriados, nós abençoamos, e sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundícia do mundo, e somos a escória de todas as coisas até este dia. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Por isso suplico vós que sejais meus seguidores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte em cada igreja. Mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei não as palavras dos envaidecidos, mas o seu poder. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara ou em amor e em espírito de mansidão? É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado que alguém possua a mulher de seu pai. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecidos para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se eu tivesse presente, a respeito daquele que fez tal ato. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores, porém não quis dizer com os fornicadores do mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquiadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora
Escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, seja um avarento, seja um idólatra, seja um caluniador, seja um beberrão ou extorquidor, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazer julgamento de vós, os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Amém? Glória a Deus. Esta é uma palavra, irmãos, de reflexão, para que você tenha diretriz dos últimos acontecimentos e tempos e o seu posicionamento diante da igreja e diante do mundo como um todo. Você vê que o apóstolo Paulo aqui enfatiza a importância, da humildade, a importância da responsabilidade dos ministros que estão à frente da igreja. Aqui ele começa aconselhando a igreja de Coríntios a não se orgulhar, não se orgulhe a favor de um líder em detrimento do outro. Aquele lá, olha só, aquele é melhor. Aquele ministério acabou. Esse tem a verdade, aquele tem a mentira. Não é isso que ele está mandando fazer, pelo contrário, ele está mandando você tomar cuidado com referência a isso, lembrando que todos são servos de Deus e devem ser considerados. Se você pegar lá 1 Coríntios 4, 1 e 2, lá ele começa dizendo que você deve considerar a todos como dispenseiros, ministros de Cristo, da obra de Deus na terra. E Paulo também alertava ali com referência aos apóstolos de Cristo, os 12 que ele trouxe para que então fizesse com que a igreja primitiva do Senhor surgisse e fosse colocada sobre a terra. E olha que interessante, ele diz que esses apóstolos, esses líderes que ele colocou de frente, linha de frente, são chamados a sofrer por causa da iniquidade do mundo, e por isso que a humildade, ela é essencial para a vida de um cristão, sabendo que ele vai enfrentar tantas coisas como tais que foram aqui mencionadas em Coríntios 4 e em Coríntios 5. E eu quero dar a você aqui uma explicação, talvez um pouquinho detalhada. O nosso tempo de terça e quinta é um tempo menor, mas nós queremos louvar ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, e a você que está aqui conosco e que vai com certeza partilhar. Sempre que você puder, não deixe ali de colocar, o seu comentário, de compartilhar, de dizer para o YouTube que esta palavra ela é boa ao teu coração, para que ele veja que é importante manter e a gente estar aqui com condição de enviar e falar da palavra do Senhor. Isso vai muito e depende muito daquilo que você coloca lá, dar o seu like, fazer os seus comentários, compartilhar com muitas pessoas que estão na sua rede, para que aqui nós possamos trazer uma inscrição maior de pessoas, para que todos possam receber a palavra do Senhor, amém? Mas eu quero te dar a seguinte informação sobre 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo estava ali dizendo com muita clareza, transparência a todos que estavam ali, a igreja de Coríntios. A humildade e a responsabilidade em primeiro lugar. Paulo enfatiza isso. Ele deixa claro isso, como os ministros de Cristo. Versículo 1 do capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores do ministério de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Aqui ele já estava dizendo que ninguém deve ser considerado superior ao outro, somos todos dispenseiros da obra de Deus, iguais. Mas aqueles que ele colocou como anjo, como apóstolos, como líderes da igreja, considerem estes homens.
para que verdadeiramente, né, assim como servos responsáveis, né, por anunciar o evangelho, esta palavra venha com autoridade, porque você viu aqui que o apóstolo Paulo diz que porque o reino de Deus não está só em palavras, mas em poder, nos seus sinais, na autoridade que Cristo deu, para você vencer os inimigos da tua alma e vencer todas as barreiras possíveis e necessárias que o mundo venha colocar diante de você. Maior é o Senhor. Declare isso, escreva isso, faça com que haja verbalização disso, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E aí dá um glória a Deus, porque isso é uma verdade. O Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, está em você. Amém? Ele diz aqui também, e dá ênfase à palavra, dizendo que além de sermos humildes e responsáveis, responsabilidade, mas eu não faço nada na igreja. Como não? Ao ir à igreja, você se alimentando e você amadurecendo, certamente você vai se colocar à disposição para fazer ali algo na casa do Senhor, para trazer suprimento à casa do Senhor, para usar os dons que você vai buscar com zelo e a qual os ministros do Senhor vão estar colocando na distribuição do poder do Espírito Santo à igreja, os dons, para que seja manifesto um por um e as pessoas sintam a presença do Senhor e a igreja como um mecanismo único, onde Deus opera desde o início até o final, do louvor à palavra, ao assentar, o cuidado, o zelo, a diaconia, o obreiro, quem mexe no som, quem limpa a igreja, quem intercede na igreja. Você tem valor para este corpo de Cristo. Mas ninguém olha para mim, parece que eu só sou uma pessoa na escala. Não é verdade. Se o teu líder não está te reconhecendo, se alguém não está vendo você, isso também é na empresa, isso também é na sua família, isso é coisa que o diabo tem colocado. Muda essa história. Seja obediente, faça tudo com zelo e se mostre no sentido de dizer: está aqui, aquilo que o Senhor me deu eu faço com alegria, porque muitos vão notar e vão ver você, e certamente o Senhor, não o homem, o Senhor te recompensará quando você no céu estiver e nesta terra te abençoar com honra, tendo um caráter igual ao do Senhor, e as pessoas te amando, não no sentido de reverenciar, mas no sentido de ver que você é uma pessoa compromissada com a obra do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala em dispenseiro aqui, ele está dando de uma certa forma aqui, né, uma metáfora para dizer que o dispenseiro é o cara que tem que ter responsabilidade de cuidar e de distribuir os ensinamentos bíblicos divinos que vêm da parte de Deus. É uma responsabilidade ser aquele que vai suprir o mundo espiritual, a tua vida espiritual, com a palavra, com os ensinamentos, alertando cada vez mais que este é o tempo de você se santificar, este é o tempo de você quebrar em nome de Jesus, né, toda ação de orgulho, toda ação de soberba, tirando dia após dia. Não, mas que igreja? Tira isso. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele aqui no capítulo 4 e entrando no 5, ele fala de buscar esta santidade, de ser uma pessoa que tem zelo pelas coisas do Senhor, ser um dispenseiro, ele menciona, né, que aos poucos, né, nós somos entregues ali como pessoas que vão sofrer, como pessoas que serão difamadas, como pessoas que serão esbofeteadas, como pessoas que serão colocadas como o estrume, o lixo da sociedade, pois os romanos, quando queriam falar de famílias miseráveis, famílias empobrecidas, ele dizia que era o lixo da escória. E aí, ao você buscar o apostolado, ser enviado, ao ser mensageiro da palavra de Cristo, você vai receber e entrar nessa condição, onde as pessoas, Paulo lembrando aos servos do Senhor, e o Espírito Santo lembrando a mim e a você: pare de chorar, porque nós seremos chamados sim, por sofrer,
por causa da obra de Deus, nós seremos chamados, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos no mundo espiritual ter uma luta um pouquinho maior, pois nós somos vistos, como diz o texto aqui, como espetáculo para o mundo, aos anjos e aos homens também. Mas apóstolo Paulo, quando ele fala dessa maneira a Coríntios, ele fala: olha, eu não estive aí presente, mas como se eu estivesse presente. Meu espírito estava aí. E aí eu comecei a ouvir algumas coisas. E além daquilo que eu ainda vou falar no capítulo 5, apóstolo Paulo aqui imaginando e pensando, ou até mesmo introduzindo aí a Coríntios, ele disse também: olha, está na hora de vocês pararem de julgar os outros. Paulo, ele apela para a igreja, para não julgar os outros. No capítulo 5, ele fala ali: pois em verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se eu estivesse presente, a respeito daquele que fez tal ato. E aqui ele estava dizendo da fornicação, aqui ele estava dizendo de alguns pecados relacionados à igreja, dentro da igreja. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder, que poder é esse do Senhor Jesus Cristo, poder restaurador, poder transformador, quando a santidade do Senhor chega, quando você busca a santidade do Senhor, você começa a ter este poder de restauração, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo estava dizendo: se eu fosse um homem natural, sem ser transformado, sem estar na santidade do Senhor, entregaríamos logicamente esta pessoa já em definitivo a Satanás, para que fosse destruído. Mas nós entregamos, o tal seja entregue, o tal continue fazendo o que ele está fazendo a Satanás. Por quê? Se fizer desta maneira, para a destruição da sua carne, para que depois o espírito seja salvo pelo Senhor Jesus. Um ato de misericórdia, um ato de entender que aquela pessoa poderia ter ainda um dia de condição de ser alcançado e salvo. E que a vanglória não é boa, a sua vanglória. O texto 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Faz tudo isso vir de uma maneira a vanglória dentro do corpo de Cristo. Faz com que haja tolerâncias ao pecado. Essas flexibilidades que estão se dando à igreja. Eu posso adorar da maneira que eu, de qualquer jeito. Deus não está preocupado com as roupas femininas ou masculinas. Deus não está preocupado, né? Não, o bispo é tradicional, o bispo é uma pessoa das antigas, nasceu na igreja, tem 60 anos, então ele não entende quando eu vou na presença do Senhor e eu entro de qualquer forma, com qualquer roupa apertada, mostrando tudo, né? De qualquer jeito. Não é assim, não. A palavra do Senhor não é assim. Ele está dentro de você, está. Ele não está preocupado com a sua roupa, não. Mas quando você se converte, quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você é transformado, o Espírito Santo começa a te moldar e começa a trazer regrinhas para que você entenda que lá no lugar onde você vai buscar a Ele, vai se tornar santo. E a presença dEle é santa. É santa, e por isso eu tenho que buscar em santidade ao Senhor, quando eu entro na casa do Senhor, e eu não desrespeito as normas e as formas de cultuar ao Senhor. A alegria do Senhor vem, a santidade do Senhor chega, e a palavra do Senhor transforma. Ele estava dizendo tudo isso, e ele falava exatamente disso: purificai-vos, não com fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade, de malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade.
O apóstolo Paulo, ele estava aqui dizendo o seguinte, trazendo 3 situações, né, de soluções para esta arrogância coletiva. Reconhecer, em primeiro lugar, acredite, o Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos libertou da morte. Ele, Jesus Cristo, reconhecer que Ele é o nosso Cordeiro Pascual, como nós falamos domingos atrás, né, e nos tornou puros, sem fermento. Não a forma que a gente se vestia, na forma que a gente agia, no nosso caráter, naquilo que é a nossa pessoa. Quando estávamos em trevas e mortos, Deus nos transformou, nos colocando uma outra característica igual e semelhante a Ele, buscando a santidade dEle. E que nós, ao entrarmos na presença dEle como Cordeiro Pascual, que foi sacrificado até morte por mim e por você, eu tenho que me purificar. Purificai-vos do fermento velho. Purificai-vos. Busque a santidade do Senhor em todo o tempo. E depois, ele começa a trazer para mim, para você, algumas admoestações e algumas correções. Ele faz isso aqui na sua carta. Ele fala para mim e para você como pai. Como pai, eu venho com você, eu venho falar com você. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como a meus filhos. Porque vocês podem ter 10.000 aqui instrutores em Cristo. Pessoas que vão falar, mas você não tem paz. Pois em Cristo Jesus, eu gerei o Evangelho em vós. Vocês têm pai na fé? Vocês têm aquele que entregou a palavra e você o recebeu como Senhor e Salvador através da palavra daquele? Honre a vida daquele homem, daquela mulher, aquele que trouxe a você uma verdade. E o que a gente vê hoje na casa do Senhor, porque depois no capítulo 5 ele vai falando exatamente sobre isso, ele vai alertando, né? Ele vai dando o exemplo dele, que ele é humilde, que ele é responsável. O apóstolo Paulo faz isso no capítulo 5. E para que você entenda isso, ele chama a mim e a você para a santidade e para a humildade nesse capítulo 4, no capítulo 5. Responsabilidade para mim e para você, ministros do Senhor, e para você que está de alguma maneira com uma missão na casa do Senhor, para que o seu dom seja utilizado, alertando a mim e a você, para que não haja soberba, quando Deus agir, quando Deus curar, quando Deus salvar, quando a igreja no seu processo do início ao final, ela traz ali a atmosfera da presença de Deus. É importante você levar os seus filhos à igreja, é importante você levar a sua família à igreja, é importante você cultuar ao Senhor de alguma maneira. Quem tem oportunidade, muitas das vezes, nem nossos filhos às vezes, e as pessoas que você conhece nem querem saber mais de igreja. Acham que Deus está dentro dele, está tudo certo, e perdem a comunhão, perdem o tempo de adoração, perdem aquele momento de você se entregar 100% ao Senhor. Nós sabemos que este fim dos tempos faz com que essa apostasia e esta falta de responsabilidade espiritual vai isolando eles, vai isolando cada vez mais. E isso eu digo também sobre a minha casa, é forte tudo isso. E nós cremos na palavra. E o que nós devemos fazer? Orar, clamar, para que os meus netos, para que os meus filhos, para que a geração, se assim Deus permitir, tenha um encontro real com o Senhor. E busca o Senhor em oração, e viva uma vida em espírito, quebrando todas as questões da carne, tirando, os sentimentos de calúnia, de fofoca, de mentira, de intriga, coisas que são inerentes ao homem pecador, por causa de Adão e Eva, mas trazendo aquilo que é espiritual. Ninguém é perfeito e não será perfeito, mas quando nós podemos andar em Cristo, nós somos incomodados pelo Espírito Santo, quando erramos, quando falamos coisas que não devem, quando agimos de maneira errada. Não é que você não tenha que discordar do A, do B e do C, não é isso. Mas dentro da palavra, dentro do que Cristo nos ensinou, existe um caminho a ser trilhado, existem situações a serem entendidas, para que nós possamos buscar o que é a santidade perfeita diante do Senhor. E quando ele diz que você não deve usar a soberba, ele está te dizendo, não julgue aos outros.
Às vezes a gente pega pessoas que quando você faz ou uma brincadeira ou você faz alguma coisa, você é julgado. Mas quando a gente vê algumas falas da pessoa, quando ela é séria, quando ela está ali no momento de tomar decisões, então a gente vê, né? Ali nós vemos racismo, nós vemos ali a impaciência com referência a tais situações, nós vemos hipocrisia, nós vemos farisaísmo, né? Que a pessoa fala uma coisa, mas ela sente outra, ela na realidade queria que acontecesse aquilo que ela quer e não aquilo que é o caminho certo e correto, mas isso só se vê quando você anda junto, quando você vive junto, quando você compartilha junto na sua casa, na igreja, no trabalho, no convívio familiar, enfim, você vai conhecendo. E o Espírito Santo, ele vai tirando a nojeira toda essa coisa da carne, vai te colocando naquilo que é santo, aí você não suporta mais, porque você não quer mais ouvir palavras de baixo escalão, você não quer ouvir mais música que retrata só coisas que dão e adoram ao inimigo da sua alma, você não quer ouvir mais conversas fúteis, conversas sem obra, sem ação, apenas conversa, né? Você não quer andar mais, porque o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 5, ele fala, eu não estou falando com referência ao ímpio, porque o que vocês estão fazendo na igreja nem chegou ainda ao ímpio, nem o mundo faz isso como vocês fazem, e eu então tenho que exortar, por isso é que você vai ser entregue a Satanás, para que o Senhor Jesus, que tem o poder de julgar, que tem o poder de restaurar ou de matar, faça. Mas apóstolo Paulo diz uma coisa importante, ele então fala, não porque eu quis dizer que os fornicadores do mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquiadores, com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele não quer que você saia do mundo, ele quer apenas que aqueles que você convive na tua casa, na igreja, no teu convívio pessoal, ele diz principalmente sobre a igreja, de qualquer homem que se chamado irmão, seja um fornicador, um avarento, um idólatra, um caluniador, um beberrão, um extorquiador, um mentiroso, um fofoqueiro, né? Tem muito isso, fofoqueira e fofoqueiro na casa do Senhor, aqueles que julgam o tempo todo. Deus está dando uma ordem, apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, está dizendo assim, afaste-se deles. Tem alguém da tua família que te faz mal? Afasta-se dela. Tem alguém da igreja que te faz mal? Afaste-se dele. Tem alguém que te faz mal no trabalho? Afaste-se dele. Você não precisa conviver com essas pessoas, porque você está buscando a santidade de Deus. Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você. Aí cabe a mim e a você querer obedecer, querer praticar ou não. O Espírito Santo está falando, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não fazeis julgamento vós dos que estão de dentro. Olha primeiro para você, olha primeiro para dentro, Deus exortando ali a liderança, Deus exortando através do apóstolo Paulo, aqueles que fazem parte do reino de Cristo. Agora você traz tudo isso para a verdade tua, para a tua vida neste dia, para a tua vida como servo de Deus, uma serva de Deus, aonde você se enquadra, aonde você se encaixa, está buscando a santidade de Deus ou ainda está julgando as pessoas? Está buscando o poder de Deus, não só falar, porque o reino de Deus não é só por palavras, é agir em poder, é fazer o que Cristo fez. Antes de ir no médico, clame ao Senhor. Coloque a tua casa em oração, ensine os teus filhos a orar, ensine os teus filhos a buscar a palavra de Deus. Mas bispo, é difícil, eles não querem. Às vezes os filhos querem, mas os pais não deixam, os pais não ensinam, não oram, não ajudam em nada nesse aspecto. Aí vem de fora e vai orar. Irmãos, faz a tua parte, pois cada um será julgado lá em cima, diante daquilo que ouviu e não fez, daquilo que acreditou, né, e não realizou, porque a carne foi mais forte, o cansaço é mais forte. Não é assim, quando você fala, eu vou orar 20, 30 minutos, você não consegue, mas ficar assistindo filme de madrugada você consegue, acordar de madrugada você consegue,
Não é assim? Ah, vamos na igreja no domingo de manhã? Não, muito cedo não, eu vou à noite. Quando chegar à noite, se eu for no domingo à noite, segunda-feira eu tenho que trabalhar. E você não ouve, não fala, não canta, não adora e acha que está vivendo uma vida cristã, porque Cristo habita dentro de mim, é o que a gente ouve. Mas o que Deus fala para mim e para você a respeito disso é que nós somos perfeitos hipócritas cristãos. Porque nós não praticamos a verdade como ela é dita. Nós não buscamos e agimos como ela é dita. Mas não há problema. E você é conhecedor disso. Lá, o Senhor nos dará o galardão devido, ou então o julgamento devido. Aqueles que não querem saber de Cristo, você lança a palavra a porcos. Então não perca mais o seu tempo. Não quer? Ok. Está ciente que existe inferno e que existe céu? Estou. Está ciente que esta conduta te levará ao inferno? Estou. E que esta te levará ao céu? Estou. Então, pronto. Toda carne, toda língua se dobrará diante de Jesus. Mas eu tenho uma novidade para você. Meu coração se alegra. Amanhã, dia 30, é um dia a menos, porque o Senhor vai voltar e vai buscar os seus verdadeiramente. Então arrependa-se. Tira o pecado da sua vida, acerta-se com o Senhor, alegra o teu coração, anda conforme os ensinamentos da palavra do Senhor como um cristão verdadeiro, haja com poder, leve os seus filhos à igreja, vá à igreja, busque ao Senhor, tenha equilíbrio, busque a presença do Senhor. Mas é difícil? Não disse que é fácil, mas faça tudo isso e você cada dia após o outro dia manifestará maturidade cristã, maturidade espiritual, santidade ao Senhor, e nada poderá alterar, mudar aquilo que Deus colocou e preparou para mim e para você. Receba isso no teu Espírito Santo, se fortalece no Senhor. Ele está chegando para mim buscar a noiva de Cristo, a você. Então se prepara, quebra. E nesta noite eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração para que seja quebrado todos os pensamentos impuros, todos os pensamentos pornográficos, todos os pensamentos de maldade, todos os pensamentos de inveja, todos os pensamentos e palavras de julgamento. Você não conhece a história, está julgando por quê? Todos que estão à frente de igrejas, que o Senhor com misericórdia levante. A Bíblia fala que nada vai ficar em oculto, tudo será trazido à tona. E você não tem que se preocupar com isso. Deixa Deus agir, deixa Deus se movimentar. Vamos olhar para nós, vamos pedir a cobertura do Senhor. Se está faltando aí a oração na sua casa, tente juntar. Mas meu filho não quer, meu filho não aceita, minha nora, meu genro, meu pai, minha mãe, eles não gostam muito disso. Faz a tua parte, dobra o teu joelho e ora, convida e chama. Um dia, se for, vai ser bênção, se não for, cada um responde por aquilo que crê e acredita. E aí, quero terminar antes de nós orarmos. A salvação é individual, ela não serve de eu alcançar pela minha santidade, ou a santidade que a minha esposa tem, do meu filho, da minha nora, quer quem seja, ela não vai levar o outro para o céu. Cada um responde por si. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Ó Senhor, bendito Tu és, Senhor, e poderoso sobre todas as coisas. Tu és o Deus, o único Senhor sobre toda a terra. Não há, não houve e não haverá outro Deus. Tu és o único que nós adoramos. E por isso, Senhor, nós o reverenciamos nesta noite e declaramos: Maranata, vem o Senhor Jesus. O Senhor está prestes a vir buscar a cada um de nós. Que nós possamos receber da Tua parte a força necessária para nos mantermos, Senhor, no equilíbrio, com linha direta, olhando para a cruz, que foi o autor e consumador da nossa fé. E olhar, Senhor, e agradecer ao Teu Filho Jesus Cristo,
e ao Espírito Santo, porque nos deu para termos Ele como sacrifício vivo, por amor de cada um de nós, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, o recebendo como Senhor. Pai, eu quero clamar pela vida do meu filho, pela vida da minha nora, pela vida dos meus netos, pela vida do meu genro, Senhor, por aqueles que fazem parte da nossa família, que ainda não se entregaram de uma maneira por inteiro, integral ao Senhor, por aqueles que ainda não têm buscado ao Senhor com a sua força. Eu quero clamar: o teu Espírito Santo é o único que tem poder para mudar o coração de cada um deles, se necessário for, para que eles possam te buscar com intensidade. Eu quero clamar pelas nossas famílias, a família, Senhor, de cada um que faz parte, membro da minha família, da família da minha nora, a família do meu genro, a minha família, a família da minha esposa, que eles possam ter oportunidade também de o aceitá-lo, aqueles que não o têm aceitado, aqueles que não conhecem a tua verdade, que eles possam ser instruídos pelo Espírito Santo do Senhor, enviando homens, evangelistas, pastores, ou então até mesmo desconhecidos, para que eles possam entrar em seus lares, para que eles possam anunciar o Evangelho, enquanto ainda há chance, enquanto ainda há tempo, para que eles possam ser salvos e herdar a vida eterna, se assim eles acreditarem. Porque nós não podemos convencer o homem, mas o teu Espírito Santo pode convencer. Ajuste, planilha, Senhor, as nossas vidas para sermos servos, Senhor, abençoados, para sermos pessoas dignas de entrar no reino dos céus através do conhecimento e da tua palavra. Obrigado pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor já me deu e já realizou, Senhor, na minha vida pessoal, e por esses que estão comigo aqui, Senhor, ao vivo, e aqueles que vão me ouvir e receber este vídeo em um outro momento. Que o Espírito Santo do Senhor tome conta da sua casa, da sua família, haja salvação, haja milagre, o poder do Senhor seja manifesto, nos levantemos todos os dias na força do poder do Espírito Santo do Senhor, e a cada dia o seu mal, nós, ao encerrarmos o dia, possamos olhar para trás e ver que a mão do Senhor operou em nosso favor. Não pare, continue. Se você estiver triste, se você estiver chorando, cansado, desanimado espiritualmente, recebe agora da parte do Espírito Santo do Senhor, que está aqui, que está aí com você, força divina. Encha-se do poder de Deus neste momento, para se levantar, para que os agrilhões daquele que vem contra você sejam quebrados em nome de Jesus. Não te segure, quebre o ciclo da falta de dinheiro do teu lar, quebre o ciclo da falta de fé do seu lar, quebre o ciclo da falta de crer e acreditar no Deus que tem sobre o seu comando, sobre o seu controle a tua vida, e tudo o que nós temos é porque a permissão de Deus assim o fez. Então mude a tua história, buscando a santidade, buscando a presença do Senhor, e que a tua casa seja invadida neste momento com esta certeza desta palavra que é viva e eficaz, e é desta maneira que eu abençoo. E eu clamo agora, Senhor, pelos nossos familiares que estão enfermos, que estão, Senhor, diagnosticados com doenças crônicas, doenças, Senhor, mortais, Senhor, sintomas que têm tirado a paz, têm trazido dor constante, Senhor, seja em qualquer região do nosso corpo. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. E em nome de Jesus, se necessário for, na sua permissão, que os médicos os trate. Então, Senhor, coloque cada enfermeiro, cada pessoa ao longo deste caminho como servos do Senhor, que não sejam os médicos, mas o Senhor operando, agindo, dando direção para a cura desses problemas, Senhor, no físico dos teus filhos. Eu quero clamar também pela salvação, a retirada da escama da incredulidade dos olhos, para que eles possam, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, neste 1 Coríntios 4 e 5, buscar a santidade do Senhor, e ao encontrarmos ela, e que o Senhor nos dê poder, e reconhecer, Senhor, que somos servos iguais a qualquer um. Cada vez, Senhor, cresça o Senhor, e diminua
diminua, Senhor, a nós, que o seu nome seja exaltado e o nosso permaneça, Senhor, em terra, porque é o poder de Cristo que faz todas as coisas, somos apenas servos, agentes ministradores da tua palavra, através do poder do teu Espírito Santo. Que a tua casa seja neste momento revestida, que os anjos do Senhor estejam em cada canto do teu lar, os protegendo com as suas espadas desembainhadas, com as suas espadas postas, para que o inimigo não chegue sobre a tua tenda. E ao levantar amanhã, depois de um descanso que o Senhor lhe dará nesta noite, se levante pelas promessas do Senhor, consagrando a tua vida, a vida da tua família, ao sair da sua casa, pedindo a proteção do Salmo 91 e declarando que nada vai lhe faltar e o Senhor te abençoará. E nós declaramos portas dos céus, vida financeira, a prosperidade, a bênção do Senhor chegando sobre a tua casa. Receba, porque a palavra do Senhor em Efésios 4 diz que traz o que não existe à sua existência. Receba da parte do Senhor o suprimento do céu e confia nele, não no homem, não no patrão, nem na sua empresa, nada daquilo que você já fez, que parece que aquilo é a tua segurança. Não, confie no Senhor, porque vem dele todo o nosso socorro. Assim eu quero orar, desta maneira, orando e te abençoando, declarando o poder de Deus e o milagre do Senhor na tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Dá um glória a Deus, e eu quero lhe pedir, como profeta de Deus, compartilhe esse vídeo, envie para 5, 10 pessoas, é só você entrar lá no seu WhatsApp e mandar. A pessoa, se ela for tocada pelo Espírito Santo do Senhor, ela vai abrir, ela vai ouvir o convite, ela vai ouvir alguma coisa e eu sei que Deus certamente vai abençoar. Casa Saraiva, Deus te abençoe. Bárbara, Rita, glória seja dadas ao Senhor, e a você que vai me ver e ouvir em outro momento, que o Senhor te abençoe poderosamente. Boa noite, amo vocês em Cristo Jesus. Até quinta-feira.